Nunca imaginei que algo que eu desejei com tanta força pudesse virar meu pior pesadelo. Na época, eu só queria que ele me notasse, que me olhasse como olhava para a mulher dele. Fiz tudo o que podia. Mudei meu cabelo, meu jeito, tentei me aproximar, mas nada funcionava. Foi aí que alguém me falou da tal mulher, que ela fazia trabalhos fortes. Eu pensei muito antes de procurar, mas no fim, procurei. E hoje, se eu estou contando essa história, é porque eu preciso que alguém entenda. Não vale a pena forçar o destino. Meu nome é Larissa, tenho 32 anos. Moro em Campinas, trabalho como recepcionista num consultório odontológico ali no centro da cidade. Sempre fui de boa bem na minha, sabe? Nunca fui de me meter na vida dos outros nem de ficar correndo atrás de homem. Mas aí eu conheci o Marcelo. Ele começou a aparecer no consultório como paciente. Era vendedor de equipamentos médicos, bem-sucedido, sempre arrumado, educado e casado. No começo eu nem dei ideia. Sabia que era casado, respeitei. Mas ele era tão simpático, fazia piada com tudo, perguntava do meu dia, lembrava meu nome. Comecei a criar expectativa de boba. Passava maquiagem melhor nos dias que ele vinha, ajeitava o cabelo, botava uma roupa mais bonitinha. E ele nada. Cheguei a adicionar ele nas redes sociais, curtir umas fotos, comentar uma ou outra coisa. E ele me respondia com um emoji ou outro, mas nunca passava disso. Fiquei meses alimentando aquela coisa dentro de mim, achando que uma hora ele ia perceber. Só que não percebia. Ele vinha, conversava como se fosse meu amigo e ia embora. E eu ali, cada vez mais envolvida. A mulher dele, Karina, chegou a vir uma vez no consultório. Alta, bonita, toda estilosa. Aquilo só piorou tudo para mim. Eu via os dois juntos nas redes e me doía por dentro. Tentei esquecer. Saí com outros caras, baixei aplicativo, fui em festa, mas nenhum deles era ele. Foi aí que uma colega do serviço comentou por alto sobre uma mulher que fazia amarração. Eu ri na hora, achei besteira. Mas à noite aquilo ficou martelando. Fui pesquisar. Achei vídeos, relatos, fóruns. Parecia que funcionava. E quanto mais eu pensava, mais parecia a única solução. Eu não queria mais sofrer por ele. Queria que ele me enxergasse. Que sentisse por mim o que eu sentia por ele. Procurei essa mulher. Mandei mensagem. Ela respondeu rápido. Disse que precisava de uma peça íntima usada minha, o nome completo dele e uma foto. Disse também que o processo era forte e que podia ter consequências, principalmente se a energia da outra pessoa fosse resistente. Eu perguntei o que ela queria dizer com consequências. Ela só respondeu: "Você quer ele ou não quer?" Eu morava sozinha num apartamento antigo, num prédio de 3 andares, meio caidinho, numa rua com poucos comércios, num bairro mais afastado do centro. O tipo de lugar que é tranquilo demais durante o dia, mas à noite qualquer barulho já faz a gente ficar em alerta. Meus vizinhos quase não davam as caras, cada um na sua. No dia que combinei com a mulher da amarração, eu passei a tarde toda nervosa. Tava um calor estranho, abafado, daqueles que parece que o ar pesa. Ela mandou a localização pelo WhatsApp, mas não tinha nome do lugar, só a rua. Disse que era numa casa marrom de esquina, com portão de ferro, número 73. Quando cheguei lá, o bairro era mais afastado ainda. Fiquei até com medo de estar caindo em alguma furada. O portão estava encostado. Toquei a campainha, ninguém atendeu. Mas antes que eu pensasse em ir embora, a porta da frente se abriu e ela apareceu. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos, baixa, cabelo preso num coque, vestindo uma bata larga. Tinha uma cara séria, mas não parecia maluca nem nada. Me chamou para entrar. A sala era escura, com um cheiro forte de incenso queimando. Tinha umas imagens de santos, umas velas acesas, umas garrafas com líquidos coloridos e uns panos cobrindo umas coisas no canto. Ela pegou a sacolinha com minha calcinha usada, abriu, cheirou como se fosse normal e falou: "Tá bom, vai funcionar." Eu engoli seco. Sentei no sofá e ela começou a fazer umas perguntas. Quis saber como era meu envolvimento com o Marcelo, se a gente já tinha ficado, se ele sabia que eu gostava dele. Fui sincera. Nunca tivemos nada. Ela ficou uns segundos em silêncio. Depois falou que o trabalho ia exigir mais força, mas que dava para fazer. Disse que à noite ia fazer o ritual, que eu não podia ter contato com ele por pelo menos 3 dias. Pediu para eu mentalizar o rosto dele todos os dias,
antes de dormir. Perguntei de novo sobre as consequências e ela só falou: se fizer direitinho, ele vai ficar com você. Mas depois, tudo tem seu preço. Na volta para casa, fiquei meio arrependida. Parecia coisa errada, mas já estava feito. Já tinha entregue a peça, já tinha pagado. Agora era só esperar. Uns 4 dias depois daquele encontro com a mulher, eu estava no trabalho quando vi uma notificação no celular. Era a mensagem do Marcelo. Oi, tudo bem? Sonhei com você essa noite. Achei estranho, nunca tinha acontecido. Na hora, meu coração disparou. Respondi na hora, tentando disfarçar o nervosismo. A conversa foi indo, ele puxava assunto, fazia piada, até que 2 dias depois, ele me chamou para tomar um café depois do expediente. Eu aceitei. E a partir daí, ele não parou mais de me procurar. No começo, eu fiquei nas nuvens. A gente se via quase todo dia. Ele dizia que não conseguia parar de pensar em mim, que se sentia leve comigo, que parecia que me conhecia há anos. Tava tudo dando certo, quase bom demais para ser verdade. Com 1 semana, ele terminou com a esposa. Disse que o casamento já estava ruim fazia tempo, que só precisava de um empurrão. E eu fui acreditando. Ele foi morar num apartamento pequeno, perto do meu. Em menos de 1 mês, a gente já estava praticamente morando junto. Só que as coisas começaram a ficar estranhas. No primeiro sábado que ele dormiu lá em casa, acordei de madrugada com ele sentado na beirada da cama, olhando fixo para a parede. Chamei ele e ele virou devagar, como se estivesse acordando de um transe. Disse que não lembrava de ter levantado. Depois disso, teve mais coisas. Tipo ele acordando de mau humor do nada, gritando comigo por causa de besteira, como o volume da TV. E no minuto seguinte, vinha me abraçar e pedir desculpa, dizendo que me amava, que não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele começou a ter uns comportamentos estranhos. Ficava parado encarando o espelho, às vezes ficava murmurando umas coisas que eu não entendia. Perguntei se estava tudo bem, e ele só dizia que estava cansado. Mas dava para ver que não era só isso. Ele estava com um olhar pesado, meio ausente, como se estivesse sempre pensando em outra coisa. Uma noite, enquanto a gente jantava, ele me perguntou do nada: a calcinha que você entregou era vermelha? Meu corpo gelou. Eu ri sem graça, perguntei de onde ele tirou aquilo. Ele só deu um sorriso estranho e disse: nada, esquece. Só tive um sonho bizarro. E foi aí que eu comecei a me perguntar: será que eu não abri uma porta que não devia? Depois daquele comentário da calcinha, comecei a olhar o Marcelo de outro jeito. Tinha algo nele que não era mais o mesmo cara que eu admirava de longe. Ele estava mais frio, mais imprevisível. E pior, parecia que ele sabia. Na semana seguinte, as coisas pioraram rápido. A gente brigava quase todo dia. E não era discussão boba. Era grito, soco na parede, porta batendo. Ele já tinha me empurrado 2 vezes. Não me machucou de verdade, mas o susto foi grande. E o pior era que ele sempre se arrependia depois, chorava, dizia que estava perdido, que me amava, que eu era tudo para ele. Eu comecei a ter medo, não só dele, da situação. Medo de mim mesma também, por ter causado aquilo. Porque no fundo, eu sabia que a culpa era minha. Fui eu que forcei tudo. Fui eu que pedi. Comecei a pensar em desfazer o trabalho. Mandei mensagem para a mulher. Ela demorou 2 dias para responder. E quando respondeu, foi só isso. Não é assim que funciona. Insisti. Disse que ele estava diferente, que eu queria minha vida de volta. E ela respondeu outra coisa. Você atraiu ele do jeito que estava. Se não gostou do que veio, agora aguenta. Foi nesse ponto que eu percebi que estava sozinha. Ninguém ia me ajudar. Me tranquei no banheiro uma vez com medo dele. Ele passou mais de 1 hora batendo na porta, chorando, dizendo que ia mudar. No outro dia me levou flores. E no outro, quebrou o meu celular. Teve uma noite que eu acordei com uma sensação esquisita. O quarto estava quente, abafado. Fiquei deitada, sem entender o que era. Até que vi, de canto de olho, um vulto escuro passando rápido na direção da porta. Me levantei assustada, acendi a luz e não tinha nada. Marcelo roncava como se nada tivesse acontecido. Tentei me convencer que era impressão minha, mas foi difícil dormir de novo. No dia seguinte, fui até o apartamento onde ele morava antes, na esperança de falar com a ex dele. Queria entender se ele já era assim antes. Mas quando cheguei lá, descobri que o lugar estava vazio fazia meses.
E a vizinha me contou que ele quase nunca ficava ali. Disse que ele só ia de vez em quando e sempre saía às pressas, com cara de quem estava fugindo de alguma coisa. Voltei para casa com a cabeça pesada. Eu não sabia exatamente com quem eu estava lidando, mas uma coisa eu já tinha entendido: nada daquilo estava certo, e eu precisava sair enquanto ainda dava tempo. Depois daquela noite do vulto, comecei a dormir com a luz acesa. Marcelo não falava nada, mas eu sabia que ele percebia. Às vezes ele me olhava de um jeito que me dava calafrio. Eu evitava contato visual quando ele estava nervoso, porque parecia que qualquer coisa podia ser o estopim. Comecei a juntar minhas coisas escondida. Planejava sair de fininho num dia que ele não estivesse em casa. Só que ele passou a trabalhar de casa, dizendo que estava cansado de ficar longe de mim. Era como se ele soubesse que eu queria fugir. Uma noite, eu tentei sair para ir dormir na casa da minha irmã. Inventei que ela estava doente. Quando peguei minha bolsa, ele veio atrás. Vai para onde? Lá na minha irmã. Ela tá mal. Você não vai a lugar nenhum. E trancou a porta com a chave. Disse que era pro meu bem. Que o mundo lá fora era perigoso. Que eu estava sendo ingrata. Fiquei trancada ali com ele por 2 dias. Ele escondeu meu celular, fechou as cortinas e ficou andando pela casa como se fosse o dono de tudo. Não gritava, não me batia, mas ficava me seguindo, vigiando cada passo. Eu não podia nem ir no banheiro sem ele perguntar o que eu ia fazer. Na madrugada do 2º dia, quando ele finalmente dormiu pesado no sofá, eu fui na cozinha pegar água. E ali, no canto da pia, eu vi algo que me travou. A mesma sacolinha que eu tinha usado para entregar a peça íntima para a mulher. A sacolinha da loja onde eu comprei a calcinha. Eu tinha certeza que tinha jogado fora. Eu não sabia se ele tinha achado, ou se aquilo tinha voltado por conta própria. Peguei uma faca da gaveta, mais por medo do que por coragem. E naquela mesma madrugada, esperei ele continuar dormindo. Peguei minha bolsa, pulei a janela da área de serviço e corri descalça até a rua. Peguei o primeiro carro de aplicativo que apareceu e fui direto para a casa da minha mãe. Nem olhei para trás. Foi nessa noite que eu percebi que se eu não saísse dali, ia acabar morta. Fiquei 1 mês na casa da minha mãe. Avisei no trabalho que precisava de uns dias, bloqueei o Marcelo de tudo. Cheguei a pensar em abrir um boletim de ocorrência, mas desisti. Tinha vergonha de contar tudo, de assumir que fui eu que corri atrás daquilo. Ninguém ia entender. Ele tentou entrar em contato. Criou um número novo. Mandou mensagem pedindo desculpa, dizendo que estava em tratamento. Mas eu não respondi nenhuma. Ele nunca mais apareceu pessoalmente. E mesmo assim, demorou muito para eu conseguir dormir em paz. Fiquei uns dias sem conseguir ficar sozinha. Qualquer barulho me deixava em alerta. Às vezes achava que tinha alguém me observando. E o pior é que, mesmo longe dele, eu ainda sonhava com aquilo. Com a casa, com o cheiro da vela queimando, com aquela sacolinha aparecendo em lugares onde não devia. Um dia tomei coragem e fui até a casa da mulher que fez o trabalho, mas o portão estava trancado, cheio de mato, e parecia abandonado há tempos. Perguntei para uma vizinha e ela disse que aquela senhora tinha morrido fazia mais de 1 ano. Fui embora com um peso no peito. Hoje em dia, eu tento seguir a vida. Tô em outro lugar, trabalhando em outro consultório, bem mais afastado. Mas tem coisa que não some. Tem noites que eu acordo suando, com a sensação de que ainda tô presa naquele apartamento. E às vezes, quando vou lavar louça, ainda acho que vou ver aquela sacolinha no canto da pia. Um tempo depois, conversando com uma colega que conhecia gente do meio médico, descobri que o Marcelo já tinha sido denunciado por agressão por uma ex. A mulher chegou a pedir medida protetiva, mas acabou retirando depois. Disseram que ele já tinha perdido um emprego por comportamento violento com colegas de trabalho. Aquela história da vizinha, dele sempre sair com cara de quem estava fugindo, fez todo sentido. No fundo, o problema não foi só a amarração. O problema é que ele já era assim. E eu só dei um jeito dele entrar na minha vida sem nunca ter conhecido quem ele era de verdade. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Meu nome é Rodrigo. Tenho 30 anos, moro em Anápolis, Goiás.
Trabalho como instalador de sistemas de alarme e segurança. Nunca fui de acreditar nessas coisas de energia, amarração, olho gordo. Para mim, tudo era coincidência ou exagero. Até acontecer comigo. Tudo começou no fim do ano passado. Eu tinha terminado um namoro de quase 2 anos com a Fernanda. A gente já vinha brigando muito. Ela era muito ciumenta, controladora. Não podia sair com os amigos, nem dar risada no celular, que ela já queria saber com quem eu estava falando. Cheguei num ponto que não dava mais. Conversei numa boa. Disse que não estava feliz e que queria terminar. Ela chorou, implorou, disse que ia mudar. Mas eu já estava decidido. Nos primeiros dias depois do término, ela me mandava mensagem quase todo dia. Pedia para voltar, dizia que não conseguia viver sem mim, que era a pior dor da vida dela. Eu respondi algumas vezes, sempre com educação, mas firme. Disse que não dava mais, que era melhor cada um seguir seu caminho. Com o tempo, ela parou de mandar mensagem. Achei que ela tinha entendido. Fiquei até aliviado. Um mês depois, conheci a Bárbara. A gente se esbarrou num barzinho que eu costumo ir com o pessoal do trabalho. Começamos a conversar, trocamos ideia e em pouco tempo já estávamos saindo com frequência. A Bárbara era o oposto da Fernanda. Tranquila, divertida, independente. Eu me sentia bem com ela. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava com alguém e não sentia aquela pressão, aquele peso no peito. Foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. De um dia para o outro, passei a ter pesadelos com a Fernanda. Sempre o mesmo tipo de sonho. Ela parada no canto do quarto, me olhando com um sorriso estranho. Às vezes, ela falava umas coisas que eu não entendia. Outras vezes, só ficava ali, parada, como se estivesse esperando algo. Eu acordava suado, coração acelerado, com um gosto ruim na boca. Um gosto de terra. No começo achei que era só coisa da minha cabeça. Afinal, era uma relação recente, meio conturbada. Talvez eu só estivesse com medo de repetir os mesmos erros. Mas o estranho é que o sonho se repetia, quase toda noite. E quanto mais tempo passava, mais real aquilo parecia. Ainda me lembro bem da casa da minha mãe, onde eu morava quando esses pesadelos começaram. Não era nada de luxo, uma casa simples num bairro tranquilo de Anápolis. 4 quartos, sala pequena, cozinha apertada, tudo bem comum. Minha mãe sempre foi uma mulher simples, trabalhadora que se virava como podia. O quintal era razoável, com um pé de goiaba, algumas plantas e um canto onde ela guardava coisas velhas. Eu tinha o costume de voltar para lá nos finais de semana. Era um jeito de economizar e de ficar perto da família. Desde o começo dos sonhos, uma coisa me incomodava naquela casa. Não era algo que eu pudesse explicar direito, mas tinha um peso estranho no ar. Tipo quando você entra num lugar e sente que tem algo errado. O desconforto parecia mais forte no quintal. Sempre que eu saía para fumar ou só respirar, vinha uma sensação de estar sendo observado. Às vezes, dava a impressão de que alguém estava ali, mas quando eu olhava, não tinha nada. Um dia, mexendo no armário da cozinha, encontrei uma caixa velha, meio empoeirada. Dentro, havia umas coisas que minha mãe guardava em segredo. Fotos antigas, umas cartas e umas pulseiras feitas de linha. Perguntei o que era aquilo. Ela tentou desconversar, dizendo que eram lembranças da família, mas algo no olhar dela me deixou desconfiado, como se ela escondesse mais do que queria mostrar. Com o tempo, o peso que eu sentia foi ficando mais forte. Os sonhos continuavam. Eu começava a ficar mais cansado, sem energia, e a relação com a Bárbara começou a mudar. Eu sentia um desconforto perto dela que não sabia explicar. A gente discutia por bobagem, e ela também parecia mais irritada, como se estivesse carregando algo que nem ela entendia. No trabalho, as coisas começaram a dar errado do nada. Equipamentos que eu sempre soube lidar passaram a falhar do nada. Os clientes reclamavam, e eu não sabia o que dizer. Em casa, objetos sumiam sem explicação. Acordava com um cheiro forte de terra no quarto. Tinha dia que parecia que alguém tinha andado pelo quintal durante a madrugada, mas nunca tinha ninguém lá. Minha mãe ficou mais quieta. Evitava sair. Não gostava quando eu mencionava o quintal. Um dia, a Bárbara estava comigo e começou a passar mal do nada. Ficou pálida, suando frio, disse que estava sentindo uma pressão estranha no peito. A gente nem entendeu o que era. Achamos que fosse estresse ou crise de ansiedade. Foi aí que, um dia,
Eu resolvi cavar um canto do quintal que sempre me pareceu estranho, como se tivesse sido remexido recentemente. Achei uma sacola velha, amarrada com barbante. Dentro, uma camiseta minha, velha, e um punhado de cabelo. Claramente não era meu. Na hora me deu um arrepio dos pés à cabeça. Fiquei parado, olhando aquilo. Tudo fez sentido. Os sonhos, o nojo repentino da Bárbara, o mal-estar, a mudança na minha vida. Alguém tinha feito um trabalho contra mim. Minha mãe apareceu no quintal naquele momento. Perguntei o que era aquilo. Ela congelou. Ficou surpresa, nervosa. Tentou negar, disse que não sabia do que se tratava. Mas dava para ver na cara dela que não era verdade. Fiquei insistindo, e depois de muita pressão ela acabou confessando. Disse que a Fernanda procurou ela depois do fim do namoro, que disse que ainda me amava, que estava desesperada, e que ela, minha mãe, achava a Fernanda melhor para mim do que a Bárbara. Disse que só queria o meu bem, que achava que isso ia trazer a gente de volta para o caminho certo. Fiquei em choque. Minha própria mãe, junto com minha ex, tinha feito um trabalho de amarração para me afastar da minha atual. Foi difícil digerir aquilo, e mais difícil ainda olhar para minha mãe depois disso. Procurei uma benzedeira que minha mãe conhecia desde criança. Falei tudo. A mulher me ouviu com calma. Disse que ia precisar ver o lugar. Fomos juntos até o quintal. E foi nesse dia que ela achou mais coisa enterrada. Além da camiseta e do cabelo, havia um pano com o nome da Bárbara costurado e mais mechas de cabelo, que eram dela. A benzedeira falou na hora. A Bárbara também tinha sido atingida. Aquela pressão no peito, o mal-estar repentino, tudo era efeito do mesmo trabalho. Foi só depois disso que a benzedeira preparou o ritual completo. Um descarrego, com oração, defumação e ervas. Disse que ia ser um processo lento, mas que aquilo ia ajudar a quebrar o que tinha sido feito. Pediu para eu estar firme, porque mexer com essas coisas podia trazer reações estranhas. Depois disso, as coisas começaram a melhorar. Os pesadelos diminuíram, o gosto de terra sumiu, o peso foi embora. A relação com a Bárbara voltou ao normal. A gente se entendeu, voltou a sair, a sorrir. Até ela disse que sentia que tinha tirado um peso das costas. Eu sentia o mesmo. A parte mais difícil foi seguir convivendo com a minha mãe. Eu nunca mais consegui olhar para ela do mesmo jeito. Eu respeito, continuo visitando, mas algo se quebrou ali. Saber que ela fez aquilo, mesmo achando que era pelo meu bem, me deixou decepcionado. Hoje em dia, eu e a Bárbara seguimos juntos, tentando esquecer tudo isso. Mas às vezes, quando passo pelo quintal da casa da minha mãe, ainda sinto aquele arrepio, como se uma parte daquilo ainda estivesse ali, enterrada. Talvez esteja. Eu conto isso porque sei que tem gente passando por coisa parecida e nem imagina. Nem tudo é estresse. Nem tudo é paranoia. Às vezes, alguém está mexendo com coisa errada para te prender. E se você não prestar atenção, pode acabar sendo puxado para dentro disso sem nem perceber. Meu ex sumiu por 2 meses. Ninguém sabia onde ele estava, nem dava notícias. Só depois descobri que ele tinha se envolvido com uma mulher do trabalho e que ela fez uma amarração para ele voltar para ela. Ele reapareceu dizendo que queria voltar, que sentia minha falta. E eu mesmo, desconfiada, aceitei. Mas logo percebi que ele não era mais o mesmo. Tinha algo estranho nele, um jeito frio que me deixava com medo do que eu nem entendia. Quer saber o que aconteceu? Então senta, porque essa história vai longe. Meu nome é Vanessa, tenho 27 anos e moro em São Jerônimo, uma cidade pequena no interior do Nordeste. Trabalho como assistente administrativa numa empresa de tecnologia, levo uma vida simples e sempre fui meio na minha. Nada de muita festa ou confusão. Conheci o Rafael numa festa de aniversário de um amigo. A gente se esbarrou, começou a conversar e no fim da noite já tinha trocado contato. Em pouco tempo a gente começou a namorar. No início, o Rafael era tudo o que eu sempre quis. Atencioso, carinhoso, presente. Mandava mensagem toda hora, perguntava como foi meu dia, fazia planos para o futuro. A gente chegou a conversar até sobre morar junto. Durante quase 2 anos eu vivi achando que tinha encontrado o homem certo. Mas com o tempo, ele foi mudando. Começou a se afastar, a inventar desculpas para não sair comigo. Faltava nossos encontros dizendo que estava atolado no trabalho.
Eu tentava entender, achava que era só uma fase, mas no fundo já sentia que tinha algo errado. Um dia ele sumiu de vez, parou de responder mensagens, não atendia ligações, sumiu do mapa por 2 meses. A gente ainda estava junto oficialmente, mas foi como se ele tivesse desligado de mim do nada. E não foi só silêncio. Ele me bloqueou nas redes sociais, tirou a foto de casal do perfil e desapareceu como se nunca tivesse existido. Na primeira semana, eu chorei todo dia. Achei que tinha acontecido alguma coisa séria. Tentei contato com amigos dele, com a família. Ninguém sabia, ou fingia não saber. Passei noites acordada, me culpando, tentando entender o que eu podia ter feito de errado. Depois veio a raiva. Depois, a tristeza de novo. Foi aí que uma amiga em comum me contou que o Rafael estava se envolvendo com uma mulher do trabalho, chamada Érica. Ela mesma não conhecia a Érica pessoalmente, mas tinha escutado isso de outras pessoas que trabalhavam na mesma empresa. Comentaram que os dois tinham se aproximado muito de repente e que Érica, depois que ele sumiu de novo, teria feito um trabalho espiritual para trazer ele de volta. Na hora eu achei absurdo. Nunca fui de acreditar nessas coisas, mas depois de tudo o que aconteceu, comecei a considerar qualquer possibilidade. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias, até que decidi procurar a Érica pessoalmente. Marquei um café com ela, meio desconfiada, mas precisava ouvir da boca dela. Ela não negou nada, disse que tinha feito mesmo o tal trabalho, que usou uma peça de roupa do Rafael, uma vela e uma foto, que levou tudo para uma mulher que morava numa rua de terra afastada da cidade. E o pior, contou que tentou desfazer o feitiço depois que ele voltou totalmente diferente do que esperava. Segundo ela, o Rafael ficou frio, distante, agressivo. E aí ela percebeu que tinha feito besteira. Como a bruxa original tinha sumido, a Érica procurou outra mulher, conhecida por desfazer esse tipo de trabalho. Essa nova mulher disse que só conseguiria cortar o vínculo se o feitiço fosse redirecionado para outra pessoa. Ou seja, Rafael esqueceria a Érica, mas seria ligado a alguém mais. E esse alguém fui eu. A Érica aceitou, só queria se livrar daquilo. E foi exatamente depois disso que o Rafael voltou para mim. O Rafael reapareceu como se nada tivesse acontecido. Não pediu desculpa, não explicou o sumiço, nem quis conversar. Voltou para o meu convívio como se fosse uma continuação natural. Estava mais calado, mais frio. E eu não queria voltar. Mas ainda gostava dele, não vou mentir. Tinha passado noites sentindo falta, imaginando ele batendo na minha porta. E quando ele apareceu, mesmo daquele jeito estranho, eu acabei cedendo. No começo pensei que ele só precisava de tempo para se ajustar. Mas aí ele começou a ficar obcecado. Me ligava várias vezes por dia. Perguntava onde eu estava, com quem eu estava. Começou a implicar com minhas roupas, com meus horários. Dizia que sonhava comigo saindo com outros caras e acordava irritado. Chegou ao ponto de me proibir de sair com minhas amigas. Teve um dia que ele apareceu no meu trabalho sem avisar, dizendo que estava com um pressentimento ruim. Outro dia me seguiu até a casa da minha irmã, achando que eu estava escondendo alguma coisa dele. Eu comecei a me sentir sufocada, presa. E o pior, parecia que, quanto mais eu tentava me afastar, mais ele se agarrava. O olhar dele já não era mais o mesmo. Era vazio, estranho, como se tivesse algo dentro dele que não era dele. Tentei procurar ajuda. Fui até uma igreja, conversei com um pastor, pedi oração, fiz promessa, mas nada mudava. E toda vez que eu pensava em terminar, parecia que alguma coisa acontecia para me travar. Tentei ir atrás da tal mulher que tinha feito o primeiro feitiço. Rodei bairros afastados, perguntei pra gente que mexe com esse tipo de coisa, mas ninguém conhecia ela. Era como se tivesse evaporado. Teve um dia que ele ficou agressivo de verdade. Não chegou a encostar em mim, mas deu um murro na porta com tanta força que quase quebrou. Tudo por causa de uma mensagem que eu demorei para responder. Foi nesse momento que eu entendi que aquilo ali já tinha passado dos limites. No dia seguinte, esperei ele sair, peguei algumas roupas e fui para a casa da minha irmã. Bloqueei ele de tudo. Mesmo assim, ele apareceu lá 2 vezes. Na primeira, chorando, dizendo que me amava e que ia mudar. Na segunda, mais frio, dizendo que eu não podia simplesmente sumir da vida dele daquele jeito. Minha irmã ameaçou chamar a polícia e ele foi embora.
Depois disso, eu me mantive firme na decisão de me afastar. Mas mesmo longe, as coisas não voltaram ao normal. Tive insônia, pesadelos frequentes. Acordava no meio da noite suando frio, com a sensação de que ele estava perto. Comecei até a ter crises de ansiedade, coisa que nunca tive antes. Evitei olhar as redes sociais dele, mas um dia cedi à curiosidade. O perfil estava desativado. Mandei mensagem para um amigo em comum que me disse que o Rafael tinha sido demitido do trabalho e que ninguém via ele há dias. A Érica também sumiu. Desativou tudo. Parou de responder. Era como se os dois tivessem evaporado. Um tempo depois, fiquei sabendo que uma mulher mais velha, chamada Nair, foi presa num bairro afastado da cidade por envolvimento com rituais ilegais, estelionato e charlatanismo. A descrição batia com a da mulher que, segundo a Érica, tinha feito a amarração. Disseram que, no local onde prenderam essa mulher, encontraram objetos pessoais de várias pessoas, incluindo uma carteira com o nome de Rafael. E isso me deu um arrepio que não consigo explicar até hoje. Eu não sei onde ele está agora. Às vezes penso que ele realmente ficou preso em alguma coisa que nem ele entendia, algo que foi feito sem o consentimento dele. E, de certa forma, acho que ele foi vítima de tudo isso, mesmo com tudo o que me fez. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a pessoa que voltou não era mais ele. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de amarração, até que a dor de perder quem eu amava me fez tentar de tudo. Era só uma ideia louca que surgiu no desespero, um último recurso para não ficar sozinha. Eu sabia que mexer com essas coisas podia ser perigoso, mas não ligava. Se você acha que é só história de internet, escuta o que aconteceu comigo. Porque no meu caso, a amarração não trouxe só amor. Trouxe um peso que eu não consigo carregar até hoje. Meu nome é Isadora, tenho 27 anos, e tudo aconteceu quando eu tinha 24. Eu trabalhava numa loja de roupas em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Levava uma vida comum, tinha uns amigos, mas a grande verdade era que eu sentia uma solidão enorme, mesmo cercada de gente. Era aquela sensação de vazio que às vezes a gente tenta esconder, sabe? Eu nunca achei que fosse sentir aquilo, mas aconteceu. Foi num desses dias que eu conheci o Pedro. Ele trabalhava numa empresa de logística e parecia tudo perfeito no começo. Bonito, educado, engraçado, sempre gentil comigo. A gente começou a conversar, saímos algumas vezes, e eu pensei que estava finalmente encontrando alguém para valer. Só que com o tempo, percebi que ele não se entregava de verdade. Evitava falar sobre futuro, não respondia direito minhas mensagens, e quando a gente brigava, ele sumia por dias. Eu fiquei confusa, me sentindo cada vez mais insegura e desesperada. Eu só queria que ele gostasse de mim como eu gostava dele. E foi aí que, meio que no desespero, resolvi procurar alguém que fizesse uma amarração amorosa. Eu sabia que estava entrando num terreno perigoso, mas o medo de perder ele me cegou. Eu morava num apartamento simples no bairro de Ponta Negra, aqui em Natal. Era um lugar tranquilo, perto da praia, com aquele barulho constante do mar misturado ao som dos carros e das pessoas nas ruas. A rotina no trabalho era cansativa, mas dava para levar. O problema era a cabeça, que não parava de pensar no Pedro. Cada mensagem que ele demorava para responder virava uma tortura. Eu me sentia invisível, como se tudo fosse culpa minha. Não conseguia mais dormir direito e as horas passavam lentas demais quando eu ficava sozinha no apartamento. Eu comecei a evitar sair, deixava de lado os amigos, porque só pensava nele e naquele vazio crescente. Quando decidi fazer a amarração, já estava numa fase em que a insegurança tinha virado obsessão. Fui até uma conhecida que dizia fazer esses trabalhos, uma senhora que frequentava a igreja, mas que tinha fama de mexer com coisas do além. Ela era uma pessoa simples, mas tinha um jeito sério quando falava do ritual. Ela foi clara, disse que o trabalho ia funcionar, mas que eu teria que pagar um preço. Eu só queria o Pedro de volta, não ligava para nada. Comprei tudo o que ela pediu, velas, ervas, fotos, e ela fez um ritual simples, em casa mesmo. Pedi que ele me amasse, que não me deixasse mais. Depois do ritual, Pedro começou a aparecer mais, mas algo estava errado. Ele não era o mesmo. O brilho nos olhos dele sumiu.
e a alegria que eu conhecia desapareceu. Ele virou uma pessoa apagada, como se tivesse perdido a vontade de viver. Ele se fechou cada vez mais, parecia cansado, triste. Nossas conversas eram vazias, sem emoção. Eu via claramente que ele estava adoecendo e sentia lá no fundo que aquilo tinha tudo a ver com o que eu fiz. A depressão tomou conta dele e eu me afundava no arrependimento. Eu queria que ele fosse feliz, mas o que eu tinha feito só trouxe sofrimento para os dois. Eu me sentia presa num ciclo ruim e não sabia como sair dali. Tentava falar com ele, oferecer ajuda, mas ele só se fechava mais, dizia que estava tudo bem mesmo sem estar. A mudança no Pedro ficou cada vez mais visível e pesada. Ele começou a se afastar de todo mundo. Sumia do trabalho. Não atendia mais às ligações e quando aparecia, parecia outra pessoa. Eu tentava de tudo para ajudar, mas era como se ele estivesse preso numa sombra da qual não conseguia sair. Eu sabia que aquilo era culpa minha, mas não sabia como consertar. Uma noite ele chegou em casa completamente abalado. Disse que não aguentava mais aquilo, que não era ele, que sentia algo dentro dele que o puxava para baixo. Eu tentei falar, pedir desculpas, mas ele só chorou e disse que não sabia o que fazer. Foi aí que eu entendi que meu erro tinha destruído não só o amor que eu queria, mas a vida dele e a minha também. Depois daquela noite, tudo ficou mais pesado. Pedro ficou ainda mais distante, mal conseguia sair da cama. Eu tentava ajudar, mas parecia que nada fazia diferença. Eu me sentia presa, culpada, e cada dia que passava, a dor só aumentava. Procuramos médicos, tentamos terapias e remédios. Buscamos ajuda em igrejas e com pessoas que diziam saber como desfazer o que tinha sido feito, mas nada resolvia. O que eu tinha mexido parecia ter tomado conta dele de um jeito que ninguém conseguia tirar. Eu sabia que não tinha volta, que aquela decisão tinha mudado nossas vidas para sempre. E mesmo assim, eu me sentia impotente, vendo ele definhar e eu sem poder fazer nada. Pedro foi ficando cada vez mais fraco. Ele ficou internado algumas vezes, mas nem a medicina parecia capaz de alcançar a raiz daquele sofrimento. Até que um dia, ele não resistiu. Quando ele partiu, eu me senti vazia, como se uma parte de mim tivesse morrido junto. Eu me arrependo todos os dias. Arrependo de ter deixado o egoísmo tomar conta, de ter escolhido um caminho que prometia amor, mas só trouxe destruição. Eu devia ter deixado o tempo cuidar do nosso sentimento, ou ter lutado para merecer esse amor de forma verdadeira. Agora eu carrego essa dor, essa culpa, essa certeza cruel de que o que eu fiz não tem volta. Eu sei que um dia vou pagar por isso. Nem que seja nessa vida, nem que seja na próxima. Se você está pensando em fazer uma amarração, pensa 2 vezes, porque o preço pode ser mais alto do que você imagina, e nem sempre é quem você quer que paga no final. Eu perdi o Pedro, e perdi também a mim mesma naquele processo. O que era para ser amor, virou uma sentença. E essa história é a prova viva do que o egoísmo pode causar. Eu só queria que alguém tivesse me avisado antes, que eu tivesse tido coragem de escutar, mas agora só me resta contar isso para que ninguém mais passe pelo que eu passei.